Olá! Hoje a gente vai desvendar um daqueles quebra-cabeças da língua portuguesa que parecem complicados, a diferença entre período simples e período composto. Pode parecer coisa de prova de colégio, né? Mas garanto que no final desta nossa análise, a lógica por trás de tudo vai fazer muito mais sentido. Vamos nessa? Então, qual é a verdadeira diferença? E olha, pode acreditar, não é só uma regrinha de gramática para decorar. Existe uma lógica muito fundamental por trás disso. Uma que revela como a gente organiza as nossas próprias ideias. E é exatamente essa lógica que vamos desmontar juntos agora. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente começa com uma regra de ouro super simples. Depois, vamos explorar os dois grandes caminhos que uma frase mais complexa pode tomar, a coordenação e a subordinação. E no final, a gente vai entender como isso tudo é, na verdade, a própria arquitetura do nosso pensamento. Bora começar? Muito bem, vamos direto ao que interessa. A regra de ouro, o ponto de partida para resolver esse mistério todo, é surpreendentemente simples. Sério, tudo se resume a uma única coisa: contar os verbos. Mas antes de sair contando, vamos só alinhar o básico, rapidinho. A nossa unidade de análise aqui é o período. Pensa nele como um pensamento completo, sabe? Ele começa com a letra maiúscula e vai até o ponto final. É dentro desse espacinho que toda a mágica acontece. E aqui está o segredo que destrava tudo. A grande diferença entre um período simples e um composto não está no tamanho da frase, não. Está no número de verbos que tem ali dentro. A regra é clara. Cada verbo forma uma oração. É simples assim, e é daqui que tudo parte. Olha só como isso fica claro na prática. No período simples, tipo, o aluno chegou cedo, a gente tem um único verbo, chegou. Uma ação, direto e reto. Agora, no composto, a história fica mais interessante. Cheguei, tirei os sapatos, respirei fundo e me joguei no sofá. Repara só. Cheguei, tirei, respirei, joguei. Cada verbo é uma oração, uma peça que se junta à outra. Essa é a distinção fundamental. Ok? Então, a partir do momento que a gente conta mais de um verbo, já sabemos, estamos num período composto. E é aqui que a história se divide. É como uma encruzilhada com dois caminhos, duas formas totalmente diferentes de como essas orações podem se relacionar. E aqui está a grande divisão. Pensa na coordenação como uma relação horizontal, uma conversa de igual para igual. As orações ficam ali, lado a lado, cada uma na sua, independentes. Já a subordinação é vertical, é uma hierarquia. Tem uma oração que é a chefe e outras que trabalham para ela, que dependem dela para fazer sentido. Vamos pegar o primeiro caminho, então, o da coordenação. É aqui que as ideias conversam em pé de igualdade, cada uma mantendo a sua independência. A lógica aqui é a da combinação, da sequência. As orações são adicionadas uma depois da outra, de forma linear. Cada uma delas tem seu valor e, se quisesse, poderia até existir sozinha. Elas são como elos de uma corrente. Estão conectadas, mas cada elo é uma peça completa. O exemplo clássico, que vem lá do latim, ilustra isso perfeitamente. Vim, vi, venci. São três ações, três orações totalmente independentes e com a mesma importância, simplesmente colocadas em sequência. Eu vim, ponto. Eu vi, ponto. Eu venci, ponto. Nenhuma delas precisa da outra para existir. E essa conexão entre as orações independentes não é sempre igual. As conjunções, aquelas palavrinhas de ligação, funcionam como temperos que dão um sabor diferente para essa relação. O e simplesmente soma uma ideia. O mas já cria um contraste, uma oposição. O ou dá uma alternativa. A estrutura é a mesma, lado a lado, mas o sentido que elas constroem juntas muda. Agora vamos para o segundo caminho, o da subordinação. E aqui a lógica é completamente diferente. A gente esquece essa ideia de igualdade e entra num mundo de hierarquia, de dependência. Agora, presta atenção nesse conceito porque ele é fascinante. A subordinação é uma espécie de rebaixamento de uma oração. Imagina pegar uma ideia inteira com seu próprio verbo e tudo e rebaixá-la para que ela trabalhe como se fosse uma única palavra, um substantivo, um adjetivo. É um mecanismo de economia e sofisticação da língua que é incrível. Olha só para essa estrutura. O Antônio disse é a nossa oração principal, a chefe. A outra oração, que o chefe pediu o relatório, não está ao lado dela. Ela está dentro. Ela inteira está trabalhando como se fosse o complemento do verbo disse. Ela completa o sentido da principal. Uma depende da outra. E aqui vai um macete, um pulo do gato para identificar um tipo bem comum de oração subordinada, a substantiva. Tenta substituir a oração inteira pela palavra isso. Se der certo, como em o Antônio disse isso. Pronto, você achou a oração subordinada. Simples, né?
Para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Por que tudo isso importa, afinal? Porque isso não é só sobre regras de gramática, é sobre a própria arquitetura de como a gente pensa. Então, percebe a jornada? A gente partiu de algo bem mecânico, contar verbos. Isso nos levou a analisar a relação entre as ideias. Elas são parceiras de igual para igual ou existe uma hierarquia? E no fim, a gente chega à compreensão de que essa escolha de estrutura é o que nos permite construir um pensamento complexo. E esse é o ponto-chave. Sintaxe não é um amontoado de regras aleatórias que alguém inventou para complicar a vida. É a ferramenta que a nossa mente usa para organizar informações, para estabelecer o que é mais importante e o que é secundário, para construir raciocínios sofisticados. É a estrutura invisível do nosso pensamento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Se a sintaxe é o que organiza o pensamento, será que a forma como a gente constrói as nossas frases todos os dias, de um jeito quase automático, não está também de alguma forma construindo a nossa própria percepção da realidade? Fica aí a pergunta.